Nós vamos estar aqui agora estudando a Palavra de Deus e eu gostaria que você rapidamente, devido ao dia especialíssimo, hoje a gente está terminando mais cedo para que as famílias possam se encontrar e é por isso que nós estamos mais corridos. Eu gostaria que você pudesse ir na direção da sua Bíblia, de suas anotações, onde nós estamos numa jornada no livro de Gênesis, que está acabando, né? Está acabando, estamos indo aí para as últimas aulas. Tem sido muito bom ouvir essas coisas mais uma vez, e eu acho que os irmãos que têm me procurado com muita alegria e satisfação também sobre o que têm aprendido. E nós hoje vamos, mais uma vez, ir na direção do livro de Gênesis. Obrigado. Eu vou pedir para a Priscila enviar o slide para aos irmãos, tá bom, Pri? Que tem a aula 8, a aula de hoje, aula 8. Você vai abrir no livro de Gênesis, capítulo 12. História de Abraão é o que nós estamos estudando hoje. O motivo de eu não estar fazendo uma avaliação, uma prova, foi de que a minha classe acabou, em virtude do que aconteceu com o nosso irmão Rafael, que está se recuperando, graças a Deus. A minha classe acabou se unindo à classe do professor Rafael. Então, não foi possível fazer avaliações hoje, por exemplo, como o irmão Anderson Diego está fazendo, uma prova, porque eu precisava nivelar um pouco a turma para, então, apresentar uma avaliação. Os planos mudaram e eu peço que os irmãos entendam isso. Não é porque não gostaria de segui-los. Aconteceu. Vou estar dando esta prova dia 24. Todos que aqui estão, dia 24, teremos uma avaliação de Escola Bíblica Dominical sobre o livro de Gênesis. Tudo bem? Ela vai ser de marcar X, traga o celular, a gente vai se falando. A aula de hoje é mais curta. Pri, conseguiu? Beleza. Jogou aonde, Priscila? Grupo da igreja e no Comunicados também, né? Tá bom, tá bom. Então, eu vou pedir que a Karina transfira para o Comunicados e aí apague o do grupo da igreja, para deixar só no Comunicados. Os visitantes podem receber de algum membro da igreja o que acabamos de ouvir. Vamos a Gênesis capítulo 12. História de Abraão. Vamos dar mais uns passos, tá bom? História de Abraão. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo de número 12. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido.
Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Vamos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos nesta manhã, porque estudando a palavra de Deus, somos enriquecidos por ela. Te agradecemos por poder abrir a Bíblia, por termos uma igreja, por termos escola bíblica, por termos uns aos outros no Senhor. Auxilia-nos a considerar tudo isso como dádiva. E também, Senhor, a avançar e progredir sempre na instrução da Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Recapitulando o que nós estudamos na aula passada, tivemos uma abordagem inicial de Gênesis 12. Você deve lembrar que falamos um pouco dos movimentos textuais de Gênesis 12, num olhar mais, digamos assim, ainda não exaustivo, exegeticamente, mas trabalhamos alguns temas importantes em Gênesis 12. E também fomos a Gênesis 15 para falar um pouco daquela aliança que acontece entre Deus e Abraão. Você deve lembrar, animais são partidos no meio, o Senhor passa com o fogo e faz uma aliança com Abraão, o Senhor passa e o Senhor é o autor único daquela aliança belíssima que é feita ali, a promessa sobre o herdeiro não ser Eliezer, né? O Damasceno, mas ser o filho do ventre da Sara. Isso tudo foi estudado. Agora a gente vai falar um pouco das palavras que são usadas aqui em Gênesis 12. E para isso eu peço que você vá anotando, afinal de contas, palavras não são apenas palavras, mas são as realidades que Deus imprime enquanto fala. Bruce Waltke vai dizer, e você recebe isso até no slide, né? Você deve ter visto aí uma frasezinha do Bruce Waltke. Quem lembra aí? Bruce Waltke, a gente está estudando o livro do Bruce Waltke junto com o nosso curso. Você achou a frase? Vê se você achou a frase do Bruce Waltke logo no começo aí. Quem achou? Achou? Lucy achou. Ela está logo depois da abertura, Gênesis 8. Vê se você achou aí. Se você achou essa frase, lê comigo em voz alta essa frase do Bruce Waltke. Vamos lá? A mesma... Você achou? Você recebeu o slide junto aí? Não? Slide 8. Ah, ele foi enviado inteiro, né? Entendi. Oi? Estranho. Porque aqui no meu tem 8, como é o mesmo arquivo, eu acho que pode ter acontecido algum problema na hora de transmiti-lo, ou então você pegou o da semana passada, de repente, né? Beleza. Eu vou ler em voz alta e depois você presta atenção quando você tiver ele escrito. Escute aí. Olha o que o Bruce Waltke fala e vê se você se lembra de alguém que falou parecido. A mesma palavra que chamou o cosmos à existência, agora chama Abraão a trazer uma nação à existência. Isso te lembra alguma coisa? Lembra que Lutero falou a mesma coisa sobre Deus não pronunciar palavras, mas realidade? Aqui Bruce Waltke está falando que Deus fala com Abraão, e quando ele fala, sai da tua terra, da tua parentela, ele está falando, Abraão, produz uma nação, produz um povo. É isso que a gente vai encontrar, e eu peço que você agora fique bastante atento aos movimentos. Vamos lá? A primeira coisa que eu quero que você perceba é que o verso 1 diz, o Senhor disse a Abraão. Você percebeu essa fala? Agora eu quero que você compare essa frase com o verso 7 e me diga se há alguma diferença do verso 1 com o verso 7. Alguém achou alguma diferença? Sim ou não? Qual a diferença? Apareceu, né? E aí no verso 1 é o quê? Disse. Tem alguma diferença? Tem sim. O Senhor disse a Abrão,
Não sabemos se ele ouviu auditivamente, como nós estamos ouvindo, ou ouviu internamente, um chamado do Espírito, mas o que nós podemos ter certeza, ao comparar com o verso 7, você que está estudando a Bíblia, você tem que gostar dessas diferenças, é de que o verso 7 aponta para uma teofania. O verso 7 aponta para uma aparição. Eu vou só tentar te ajudar pensando em outra. Lembra de Moisés e a sarça? Lembra? Moisés é abordado por Deus e Deus faz queimar uma plantinha. Quem lembra dessa história? Êxodo 3. Quem lembra? Tá, só faz assim para você. Lembra? Deus aparece a Moisés numa teofania. O que é uma teofania? Uma aparição divina. Algo que pode ser sensorialmente percebido. Olhos, ouvidos. A teofania, então, é uma aparição de Deus, né? Esse fanos aí, ele lembra algo como o aparecer, alguns até vão usar isso como uma expressão de mostrar, né? E algo como, em inglês tem uma tradução direta, né? Show, né? Os teólogos falam sobre essa expressão ser uma tradução muito apropriada. Então a ideia é, Deus falou com Abrão ali no verso 1. Aqui, não sabemos, mas ele falou. Mas no verso 7, Deus apareceu. Foi uma teofania. Tá, qual é a diferença, qual é a importância para mim? Muita. Primeiro Deus fala com os crentes. Depois Deus aparece no futuro para os crentes. Isso aqui também preconiza a nossa crença. Nós cremos na palavra de Deus e um dia veremos Jesus. Isso é muito interessante para você perceber como Abraão também estabelece um parâmetro de fé. Abraão creu no que Deus... E depois Abraão teve uma experiência teofânica. Ele não teve uma experiência teofânica e depois falou, mas Moisés parece que teve uma experiência teofânica primeiro. Sim, mas quando a Bíblia vai tratar sobre um modelo, quando Paulo vai usar um modelo de fé, que parece com o nosso, ele vai usar quem? Abraão. O crente Abraão, ele teve fé e isso lhe foi imputado por justiça. Agora preste atenção lá em Gênesis 19, 18, 19, 20. Você deve lembrar da história de Abraão e o menino dele, certo? Deus diz e Abraão vai levar Isaque. E lá um anjo aparece. Olha como é similar. Deus fala e depois Deus se mostra. Esse é o movimento de Abraão com Deus. Abraão crê no que Deus fala, mas só depois Deus mostra. Essa é a jornada do crente. Deus fala sobre salvação eterna com a gente. Deus fala sobre ressurreição do corpo. Fala sobre a cidade celestial. E depois nós vamos ver a cidade celestial. Nós vamos ver nossos corpos ressurretos. Entendeu agora? O sentido teológico que acabamos de abordar, isso é muito interessante, porque isso mostra como Deus está escrevendo a história da fé na vida de Abraão. E isso é importante para nós, sim. Então, a primeira coisa é que Deus disse, né? Pretérito perfeito aqui. A ideia é clara de que Deus falou com Abraão, e não foi uma teofania, como no verso 7. Tudo bem até aí? A gente vai até onde a gente puder, com o tempo que a gente tem. Vamos lá. A ideia aqui, muito claramente, de expressar que ele creu, né? É uma ideia importante. Verso 1 vai continuar. Saia da sua terra, da sua parentela, e vá para a terra que lhe mostrarei. Não existe um anúncio objetivo de que terra é essa. Apenas vá. Isso também é importante. Por que isso aqui nos toca? Escola Bíblica Dominical eu aprendo coisas de informação, mas eu aplico. Porque isso diz respeito a um tipo de chamado cristão que você encontra em Mateus capítulo 28, versos 18, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos. Vão para onde? Vão. O ir com Deus é o suficiente. Anota isso. O ir
com Deus é o suficiente. É até isso que Moisés vai falar assim. Deus fala, vão fazendo as coisas. Moisés chega um momento e fala assim, se tu não for, eu não vou. Se tu não for com a gente, não quero anjo. Eu quero que o Senhor vá. Essa é a questão. É a questão de Pedro. Para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? É isso que nós precisamos entender. Lutero disse certa vez, né? Eu não sei para onde eu vou, mas sei bem quem é o meu capitão ou quem é o meu comandante. Essas coisas precisam estar aí dentro da sua compreensão, tá? de vida cristã também. Aqui onde nós encontramos, vá para que eu lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e tudo mais. Esse saia, em hebraico, é leuka, é algo como lekka. É difícil até de pronunciar, não sou muito bom de hebraico na pronúncia e estou aqui tentando, mas a ideia dessa palavra aqui, que é o saia, ela é melhor traduzida por deixe, ou talvez mais apropriadamente. É porque o tradutor, na hora, ele escolhe algo que possa combinar com tudo. O tradutor tem que fazer essa escolha, né? Mas, se pudéssemos escolher uma palavra, o Bruce Waltke disse que a palavra seria deixe. O que significa essa palavra? Separar-se totalmente. Forte, né? Separe-se totalmente da sua terra. Significa separe-se de todas as relações, ligações, conexões com essa terra. Deixe-a terminantemente, é o termo que o Bruce Waltke usa. Deixe-a terminantemente. Mas o que significa isso? Você se lembra, ali, Êxodo 12, 13, quando o povo deixa o Egito, lembra disso? E Moisés, né, vai levá-los de volta. E aí, uma das coisas interessantes que nós vemos no deserto é que o povo ele começa a lembrar de coisas do Egito. Cebolas, comidas do Egito. Tinha fartura, né? Isso é um problema? Sim, porque isso, inclusive, está dizendo que Deus não está sendo suficiente no tempo presente. O mesmo acontece quando nós não nos separamos da nossa vida ímpia. Quando nós deixamos alguns pedacinhos, coisas que não fechamos, portas que não fechamos. Isso é tão significativo que até mesmo você que veio da impiedade e talvez esteja nessa área digital, você talvez tenha deixado rastros. O seu Instagram tenha sido outro, palavras que você deixou no passado. Tem muita coisa que você precisa fazer assim, e às vezes a gente não quer fazer assim. A gente só quer dar trazer um elástico que possa nos dar distância, mas não queremos cortar o cordão umbilical com o pecado. Deixe terminantemente. Deixe terminantemente. A terra, como você pode observar aqui, essa questão da terra é muito clara aqui, ó. Dá uma olhada no verso 1, terra, que te mostrarei. Dá uma olhada no verso 7, por favor. Terra, a sua descendência. Não é só a terra que Deus vai dar a Abrão. É a terra que Deus vai dar à descendência toda. Por que isso é importante? Mais uma implicação de teologia bíblica. Pastor, o que é teologia bíblica? É quando nós entendemos o progresso da autorrevelação de Deus. Deus fala uma coisa aqui, que lá na frente vai ser enorme, mas aqui já é grande, mas ela vai ficar mais clara para nós. A gente vai vendo Deus progressivamente se revelar e crescer com sua revelação. Não é? Quando nós falamos, por exemplo, sobre sermos salvos por Jesus, somos salvos por Jesus, mas Jesus nos promete novos céus e nova terra. Por que ele faz isso? Porque ele é descendente de Abraão e beneficiário das mesmas perspectivas abrâmicas. O que Jesus está fazendo é ser o Abraão final. Essa é uma importante consideração. Jesus nos dá novos céus e nova terra porque seu pai Abraão
recebeu a promessa de uma terra, que era nova para ele também, né? Isso é importante, está vendo como é que Deus vai trabalhando o tema, vai conduzindo o tema vai crescendo. E aí o que Deus promete para o povo que está preso no Egito 430 anos? A terra. A terra está sempre conectada. Por que isso é tão importante? Eu sei que é uma frase simples, mas eu gosto de pensar nela aqui. Eu não sei se foi o Tremper Longman ou se foi o Horton que falou. Nós somos terráqueos. Quer você assuma isso em uma perspectiva alienígena ou não, eu espero que não, nós somos terráqueos, nós somos criados para esta terra. Somos seres dessa terra. E isso é importante para nós considerarmos. Ainda dentro dessa perspectiva, tá bom? Dê uma olhada, por favor, de que o verso 2, vamos no verso 2? Diz assim: farei de você uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Essa estrutura é nitidamente pactual. O que eu chamo de pactual é porque Deus não está apenas dando ordens a Abrão, Ele está dizendo que ele continuará em atividade. Não é apenas vá, é vá. E olha como está escrito: farei de você uma grande nação. Mas Abraão não tem nem filho. Para que Deus faça ele uma grande nação, é só uma possibilidade. Qual é? De que Deus continuará trabalhando. Aqui Deus não apenas ordena algo a Abraão, Ele garante que vai estar lá. Será que isso tem a ver com Mateus capítulo 28, verso final? Acho que sim, né? E eu estarei convosco todos os dias até... Olha como Mateus, final de Mateus, está ligado às promessas de Abraão. Está muito parecido, está muito conectado. Então, quando Deus nos ordena para ir, Deus vai conosco. E Deus ir conosco temos o que precisamos para ir. Deus é nossa porção na jornada. Não há nada que Deus ordene que Deus não proveja. Isso precisa ficar claro. Eu farei. Ele não diz, você vai fazer comigo. Eu farei. Deus, então, é monergista em sua ação poderosa aqui. Eu vou fazer de você uma grande nação. Não é alguma coisa assim, se você fizer a sua parte, eu fizer a minha parte, vai ter uma grande nação no final das contas. Não, eu farei. Ele está prometendo. É uma pactualidade ali. Eu vou fazer de você uma grande nação, eu o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Então, significa que Abraão terá um nome sobre todo nome, ainda que dentro de um plano terreno. Ele vai ser engrandecido. O que terminamos de ouvir em Filipenses capítulo 2, na sessão da humilhação e da exaltação de Jesus, confirma o que acabamos de ler. Diz assim, e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Olha que interessante. Você está conseguindo ver o que eu estou fazendo com você? Eu estou pegando o Velho Testamento e mostrando como Jesus cumpriu as promessas abrâmicas. Um povo numeroso, uma terra prometida, um nome está acima de todos os outros. Jesus é o signatário final das promessas abrâmicas. Isso é maravilhoso, isso é grandioso. E olha que a gente nem entrou de que ele é o Isaac definitivo, ou mesmo o Israel definitivo, porque os patriarcas estão ali justamente trazendo o princípio das manifestações finais de Jesus Cristo. Então, você vai encontrar Isaac apontando para Jesus. Você vai encontrar Jacó, ou no caso Israel, né, apontando para Jesus. Você vai encontrar as 12 tribos, os 12 apóstolos. Está entendendo? Está tudo ali muito conectado. Tudo bem. Ó, marquei aqui o Gênesis, eu vou até Mateus, e aí eu encontro o seguinte em Mateus 1. Tá bom? E aí quem, por favor, puder ler com voz bem forte Mateus 1, vai ajudar todos nós. Vamos lá.
Quem puder, só levanta a mão. Quem vai ler? Bem forte a voz aí. Fernando, Mateus 1:1. De quem ele é descendente? De Abraão. Mateus 28. Diz o quê? Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade, o quê? Me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o cumprimento final das promessas abrâmicas. Jesus Cristo é filho de Abraão. Ele ser filho de Abraão significa que ele recebe as promessas de Abraão e as desenvolve. Só que ele não é uma parte disso, ele é o fim disso. E aí, em Filipenses, capítulo 2, eu vou até Filipenses e eu encontro o seguinte. Filipenses, capítulo 2, verso 10. Na verdade, verso 9, tudo bem? Foi Evelyn, Filipenses 2, 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando você vê Deus dizendo, vou engrandecer o seu nome, o estágio final disso é Jesus Cristo. Jesus é a ponta da lança, é o resultado final das promessas de Abraão. Esse é Jesus. Ok, Evelyn, foi? Pergunta sobre isso? E tem uma coisa maravilhosa nisso, né? Além dessas, somos filhos de Abraão. Ou seja, somos aqueles que recebem o resultado das mesmas promessas. Olha, nós em Cristo temos um nome, em Cristo temos terra, em Cristo temos Deus. Em Cristo Deus está conosco. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Repare qual a importância de entender Abraão. Agora está ampliando um pouquinho. Quem está percebendo essa ampliação aí? Está indo ou não? Quem está entendendo como estudar Abraão é entender o progresso dessa revelação. Voltamos para lá, para Abraão. Temos 12 minutos, vamos usá-los. A questão do nome ficou claro para vocês, eu espero. A questão do tema dá uma olhada aqui, ó, abençoarei você, farei de você uma grande nação. Repare que o termo nação, ele não é um termo, digamos assim, que existe na época, né? É anacrônico falar de nação, mas o tradutor está usando uma coisa que você entende, que é uma ideia de nação. O que nação é diferente de país? Um país, por exemplo, ele tem a ideia do conceito de país, ele nasce numa divisão política geográfica. Então, um país, o Brasil é um país. Isso não diz respeito a muitas coisas além da geografia que divide o seu espaço e das realidades geográficas socioeconômicas. Mas quando você usa o termo nação, você está querendo falar de mais algumas coisas. Você está falando de nação, você está falando de termos que envolvem língua, cultura. Por isso, quando você pensa em nação, a coisa extrapola os limites geográficos e vai para horizontes que adentram línguas, que adentram costumes, e você vai encontrar isso em Apocalipse, não? Vai dizer que todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, por quê? Isso é uma maneira abrangente de dizer que Abraão vai extrapolar geografia. Abraão vai ser abundante em sua disposição no mundo. Muito bonito, né? Até porque você encontra, acho que você deve ter lido também, né? Que em você, ele diz, Deus, verso 3, serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Por isso a ideia
é muito mais larga do que Israel, né? Israel deveria sempre lembrar disso. Israel foi colocada por Deus como luz para as nações, mas a promessa da vinda de outros povos para adorar em Jerusalém era concreta nos Salmos, Isaías. Os profetas falavam sobre uma vinda de povos estrangeiros que encontrariam a luz em Jacó. Vamos lá, vamos avançando. Tornar um nome famoso, só para complementar, tem a ver com um nome ser conhecido de outras pessoas, inclusive o caráter desse nome. Você sabe muito bem, se não sabe, vai saber agora, que nome na Bíblia, principalmente aqui no Velho Testamento, não é apenas uma expressão de letras com sons. Nem começa por aí. Começa por caráter e vocação. Os nomes eram uma espécie de bênçãos que eram dadas para que a pessoa desenvolvesse o nome. Então, quando Deus muda nomes no Velho Testamento, é porque Ele está mudando o desenvolvimento daquele caráter e daquela vocação. Abrão, com mais um A, Abraão, esse A, ele traz a perspectiva de pai de muitas nações, ou de alguém para muitos. Jacó, costumeiramente entendido, trapaceiro, desonesto, é mudado para Israel, que é o quê? É o príncipe de El, príncipe de Deus. Elias, já ouviu esse nome? Elias, né? Elias é a junção de dois nomes de Deus, El, de Elohim, e Yah, de Yahvé. Então, Elias é Elohim, é Deus, é Yahvé. Olha como os nomes têm essa questão, né? Os nomes que terminam com Ias, eles têm como objetivo trazer uma partícula do nome Yahvé. Josias, Jeremias, é aquilo sobre Yahvé. Então, o nome não é apenas sons, muito pelo contrário, é uma expressão de caráter e vocação. Ok? Mano, agora eu tô pressão. Mano. Ao seu ver, assim, como o chamado de Abraão, ele se opõe às abordagens religiosas do seu tempo. Tô bem, irmão, tô bem. Se nós pegarmos Enumenish, por exemplo, que é uma narrativa de Deus pagão cananeu, ou Gilgamesh, por exemplo, a mitologia de Gilgamesh e outros, você vai perceber algumas coisas distintivas. Por exemplo, elas são marcadas por algo extremamente voltado apenas para aquele grupo de pessoas. Não é uma coisa sobre a terra, é uma coisa sobre aquelas pessoas e aqueles povos e a relação que eles têm. Também você não vai ver um princípio que envolve moralidade, ou certo, ou errado. Por exemplo, Deus vai condenar algumas ações de Abraão, ainda que não haja uma lei escrita, mas ele condena o modo como ele lida com a esposa, por exemplo. Então você não vai achar alguns parâmetros morais muito definidos, não vai achar. Você não vai achar algo que aponte para o mundo, você vai achar algo mais voltado para aquele pedaço de terra. O Deus de Abraão é um Deus para o mundo. O Deus de Abraão é um Deus moral, é um Deus sobre certos e errados. Então, isso já traz uma distinção que não é leve, não, é muito grande. O Deus de Abraão, ele chama Abraão para vivenciar uma relação que não apenas abençoa Abraão, mas abençoa outras pessoas que virão. E o Deus de Abraão chama Abraão sem exigir que ele faça a coisa certa para ser abençoado. E esse talvez seja o ponto principal. O Deus de Abraão não exige que ele acerte em tudo e talvez em quase nada, para que ele seja abençoado. Deus promulga bênção, graça, sem a obediência requerida. Abraão obedece porque crê,
mas Deus não, em nenhum momento, condiciona isso à atuação de Abraão. Esses são pontos que já distinguem bastante o Deus de Abraão dos deuses cananeus. Vamos lá? 5 minutos. Se você observar o verso de número 3 e o 2, você vai encontrar o 2 e o 3 falando sobre bênçãos, falando sobre maldições. E nós falamos sobre isso semana passada, você lembra? De que algumas distinções importantes que você tem aqui são de que lá em Gênesis 3, Deus amaldiçoa a terra por conta de Adão. Por tua conta, diz Deus para Adão, a terra está sendo o quê? Amaldiçoada. Agora, por conta de Abraão, a terra será abençoada. Isso é interessante. Mas eu gostaria que você pudesse observar que Deus não vai especificar bênção da terra, terra como planeta. Você reparou que Deus trabalha com Abraão em termos de pessoas? Enquanto em Adão, Gênesis 3, a terra é amaldiçoada, isso implica inclusive nas plantas, como você pode ver que espinhos, abrolhos, nascem e não estavam lá. Gênesis 3. Em Abraão, pessoas são seu foco. Deus começa em Abraão a restauração de indivíduos, grupos, famílias. E é exatamente isso que está acontecendo com a gente hoje. Em Jesus Cristo, a terra continua, infelizmente, ela continua, para a nossa infelicidade, mas justo da parte de Deus, amaldiçoada. A terra continua com os terremotos, com os furacões, com os espinhos, com o suor do seu rosto, comerás o pão. A terra continua, porém, os homens, por causa de Jesus, já estão sendo abençoados, exatamente como Abraão. Então você repara que há em Abraão um Cristo, né, tipificado, Deus tipificado, uma série de outras coisas. Avançando dentro disso, verso 2, né, sobre bênção, sobre maldição, você se lembra o que é dito sobre Jesus, que também é dito sobre Jesus a partir dos Salmos, de que Jesus é a pedra sobre o qual Deus está edificando. E aqui é a pedra que, se cair em cima de alguém, vai esmagar e vai virar pó. Mas também é a pedra de edificação. Repare que Jesus é anunciado no Evangelho de Lucas, talvez você lembre disso, né, dentro dos anúncios, quando ele vai ser levado para ser circuncidado no 8º dia, ele vai ser objeto de controvérsias de muitos. Ele vai expor o coração de muitos. Então, repare que Abraão é um tipo de Cristo, né? Ele aponta para o Cristo, quando ele também é alguém que quem abençoar Abraão vai ser abençoado. Quem amaldiçoar Abraão vai ser amaldiçoado. Por quê? Porque ele é justamente essa peça fundamental na relação de onde e por quem Deus dispõe a bênção. Porque Abraão aponta para Jesus Cristo. Se você está de bem com Jesus Cristo, todas as bênçãos de Deus estão disponíveis para você. Mas se você é contra Jesus Cristo, você é contra Deus. O que diz o Salmo 2? Beije o filho para que ele não se irrite, porque em breve a sua ira se acenderá. Todas essas relações também estão estabelecidas aqui. Todo mundo que abençoa Abraão é abençoado. Todo mundo que vai contra ele perde. Todos que vão. Lembra de quando ele deixou a mulher dele no Egito? Começou a ter problema, o cara, pesadelo na mente do faraó. Por quê? Porque justamente tocou em algo que é sagrado para Deus e está na vida de Abraão, vai ter problemas com Abraão. Vamos lá, hein? Verso 4. Vai para o verso 4, tá bom? A palavra partiu é a mesma palavra do verso 2, né, ou do verso 1, saia. Ué, mas como assim? Por que está traduzido diferente? Porque a gente está estudando em português a Bíblia aqui. Mas ela é a mesma palavra. Deixou, Deus falou, deixe a terra. Lembra do deixe? Do verso 1, tá saia na sua Bíblia, né? A ideia do deixe o quê? Rompa terminantemente com todas as coisas. Aí você vai encontrar o verso 4. Deixou Abraão. Abraão cumpriu a ruptura
que se fazia necessário. Aqui na nossa Bíblia está partiu. Você deve ter achado aí. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Aparentemente, Ló concorda, né, pessoalmente, de estar indo a essa questão. Aí vem aquela pergunta, né? Será que Abraão está violando a questão? No hebraico, a expressão "e Ló foi com ele" indica consentimento e voluntariedade por parte de Ló. É interessante, né? Quando a gente traduz assim, "e Ló foi com ele". Mas no hebraico, e aí mais uma vez eu remonto aqui o Bruce Waltke, entre outros livros, ele menciona de que, olha, aqui não está dizendo e Abraão levou Ló. Abraão falou, Ló, venha. Mas de que Ló foi com ele. Ló se associou a isso. Então, não é algo que você possa acreditar a Abraão. Inclusive, eu não sei se você já reparou, o narrador não critica a ação. Ele está numa posição de narração, mas ele não faz uma crítica, ou diz que Abraão desobedeceu, ou algo desse tipo. Não, ele apenas narra que ele foi, mas tensionando a isso. Se você puder avançar aqui, né, ainda dentro dessa ideia, Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. É importante essa questão da idade, ele já era um senhor mesmo. Não, naquela época as pessoas viviam mais. Gente, 75 anos já era muita coisa para aquela época. Inclusive, o fato dele não ter filho é escandaloso. O fato de Sara ter filho depois é escandaloso. Tudo isso é muito difícil para as pessoas entenderem como normal, porque de fato não era. E avançando aqui, né, no verso 5, Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Então, significa que havia uma comitiva com Abraão, essa comitiva envolvia outros, além, de fato, do próprio Abraão e sua esposa. Por que é interessante observar isso? Porque, de fato, Abraão já era um homem com algumas posses. Ele se torna muito mais rico depois, de fato, né? Vem muito mais para ele. Mas ele já era alguém com algumas posses. Eu vou mais um minutinho aqui, e eu gostaria que você observasse aqui que ele partiu para a terra de Canaã, e chegaram. Só no verso 7 é que Deus diz que ele vai dar a terra, esta terra, ou seja, a terra de Canaã para Abraão. Por enquanto, ele estava apenas peregrinando. Talvez, ao olhar dele, ele estava apenas caminhando, indo, e não necessariamente estava já no lugar. Mas, em dado momento, verso 7, Deus diz, esse é o lugar. É aqui que eu quero dar para você esta terra. A gente fecha aqui por conta do horário. Perguntas? Se for uma pergunta para resposta longa, eu espero que você não faça agora. Ele prometeria. Aqui não tem nada que envolva essa promessa. A gente vai encontrar isso, por exemplo, em Romanos, capítulo 8, diz que a criação geme, né, e deseja que a manifestação dos filhos de Deus ocorra logo para que haja uma redenção cósmica. Entendeu? Mas aqui não temos essa revelação da parte de Deus. Isso é depois. Ok? Bom, eu vou terminar, não terminando, porque a gente tem mais para dizer semana que vem. Espero que a jornada em Gênesis esteja sendo de grandes descobertas para você. Nós vamos estar orando aqui, entregando essa escola bíblica. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por ela nos fazer pensar e contemplar tantas coisas grandiosas sobre Deus. Auxilia-nos, Senhor, a considerar todas elas, tais como são, Senhor, palavra de Deus. Obrigado por cada participação, obrigado por cada momento, em nome de Jesus. Amém.